É isso aí, daqui a pouco nós vamos com a Copa da Inglaterra, mas antes vamos de Campeonato Carioca. O Fluminense atropelou o Vasco da Gama e está na final. Bola rebatida pela defesa do Vasco e Richarlison fez 1-0 para o Fluminense. E olha que jogada linda, Lucas deu um chapeuzinho em Rodrigo e o Wellington Silva fez de letra. Flu 2-0. E o Léo fez o gol da classificação do Fluminense para a final do Campeonato Carioca, 3-0. O que me irritou mais foi que não precisava mais o drible, a partir do momento que ficou com o jogador a mais. Mas nunca abdicar de atacar. Porque se amanhã eu estiver perdendo 3-0, ninguém vai ter pena do meu time não, cara. Se elas puderem fazer 4-5, vão fazer. Eu queria fazer 4-5. Não interessa. Então não tem nada que falar. Estou simplesmente maravilhado. O que aconteceu, Dona Araújo? O Fluminense que está bem demais ou o Vasco que está ruim? Acho que as duas coisas, né, André? Quase caiu aqui. O Vasco precisa mudar. Na realidade, está tentando mudar, está colocando alguns jogadores mais jovens, precisa de dar mais vitalidade ao time. O Vasco tem um time muito envelhecido. Isso não dá muito certo no futebol de hoje em dia. Já está com alguns jogadores mais jovens, que melhoraram a marcação, essa coisa toda, mas essa fase de transição é meio complicada. E na realidade, o Fluminense tem, no momento, um time melhor do que o do Vasco. Foi isso que aconteceu. Fluminense tem mais time e tem mais técnico, André. E muito do que esse time joga hoje é por causa do Abel Braga, que apostou em jogadores jovens, formados em Xerém, e os colocou para jogar. O Léo que fez o gol, o Marcos Júnior tendo seu futebol recuperado, o Wellington atacante tendo o seu bom futebol do ano passado mantido. E olha que ele perdeu jogadores importantes, hein? Como por exemplo o Cícero, que foi para o São Paulo, que era o homem que dava qualidade ali no meio campo. O Gum, que é um zagueiro muito experiente, não tem jogado. Tem jogado o Nogueira. Então, o Abel Braga faz o simples e dessa forma o Fluminense chegou com sobras na final do Campeonato Carioca. E quanto ao Vasco, o Vasco tem que mudar muito para o Campeonato Brasileiro. Esse time aí é para disputar a fuga do rebaixamento novamente. Um detalhe sobre isso que falou o Pasquetto, o Abel é tão importante nisso aí, André, que o Fluminense quase sempre, nesses últimos jogos principalmente, tem mostrado um desempenho melhor no segundo tempo. Ele tem conseguido vencer no segundo tempo. Foi assim que fez a virada em cima do Botafogo, estava perdendo de 2-0 Eliminou o Goiás na Copa do Brasil. Eliminou o Goiás na Copa do Brasil, ganhou do Vasco, também os 3 gols no segundo tempo. O primeiro tempo o time parece que não vai muito bem, o Abel faz a mexida no intervalo. Às vezes só sobra a perna, né, Doni? Molecada corre muito. E o Abel ele também falou o seguinte, falou, olha, o time teve um jogo pesado no meio de semana, foi o jogo contra o Goiás. Precisando vencer, né? Pressionado. E conseguiu a classificação só no segundo tempo do jogo contra o Goiás. E aí o Vasco estava descansando, o Vasco só estava esperando esse jogo. E ele conseguiu fazer o resultado no segundo tempo do jogo de ontem. Foi o que disse o Doni aqui. Tá vencendo muito pela condição física. Pela condição física. Porque os jogadores e não corre errado também, né? Olha, o time é arrumado. O Fluminense, desde final dos anos 70, passagem para os anos 80, quando ele construiu um CT para a categoria de base em Xerém, nem era um CT muito sofisticado, Xerém tinha muitos campos, o Fluminense tem uma característica muito boa que ele próprio Fluminense não aproveita, revela muitos jogadores que são verdadeiros craques. Às vezes o Fluminense, nesse período aí que teve o patrocínio, que gostava de contratar jogador figurão, vendeu muito, desperdeu muito jogador, perdeu muitos de craque, muito dinheiro, porque não colocava. O Abel, como é um cara que começou no Fluminense, o Abel começou a jogar no Fluminense, teve uma carreira brilhante no Vasco, como zagueiro, como jogador, mas ele é fruto do Fluminense, ele conhece isso. Posso falar só 3 aqui? Marcelo, Thiago Silva e Carlos Alberto. Ah, mas o Carlos Alberto tá na reserva do Atlético Paranaense. Esse cara, se ele tivesse juízo, ele teria sido o melhor jogador do mundo. Ele fez gol em final de Champions League pelo Porto. Foi campeão da Champions League com 18 anos. Pronto.